Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom e Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar um assunto, o qual é muito importante para a nossa vida, e é um assunto bem espiritual. E o assunto é justamente os passos que levam a um milagre acontecer. Agora, para definir a palavra milagre, milagre significa algo incrível, algo, como diz, inacreditável, algo que acontece e que não há nenhuma evidência de explicação natural. Então, é uma intervenção devidamente direta do Todo-Poderoso, e além disso, Ele faz quando Ele quer, na hora que quer, com quem quer, para exaltar toda a sua glória, para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Agora, para quem vai receber o milagre, trilha por um caminho que às vezes parece que não tem nada a ver com a direção, com aquilo que Deus prometeu. A pessoa é provada, acontece uma situação de coisas, acontece, porque em tudo o prazer do Senhor Deus é abençoar os que são seus servos. Contudo, nenhum caminho para nada de bom é fácil. Então, assim é o milagre. Então, é por isso que na palavra do Senhor nosso Deus, Ele disse, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 13 de João, versículo 7, Ele disse: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Então tem coisas que o Senhor, Ele nos fará entender depois, mas antes a gente não entende, porque faz parte dos propósitos de Deus e faz parte da fé também. A fé, como diz, ela é concentrada em algo que eu creio, que eu aguardo, que Deus prometeu, que está de acordo com a sua palavra, mas que também é algo que envolve o sobrenatural. E que muitas vezes o raciocínio humano não consegue discernir, entender certos caminhos que o Todo-Poderoso atua para poder chegar ao nosso milagre. Mas Ele promete que depois a gente vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que eu escolhi aqui para falar sobre milagre foi um milagre e tanto, João 11, que foi acerca de Lázaro. Ou seja, Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. A Bíblia diz que certa feita, Evangelho de João capítulo 11, o versículo 1, certa feita Lázaro estava bem enfermo. Lázaro de Betânia, era uma aldeia que eles moravam, e Maria e Marta, sua irmã, como diz, Maria foi aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ou seja, com um perfume, uma especiaria, como diz, cara, e que tinha enxugado com os cabelos. E Marta era aquela qual, como diz, ela foi fazer queixa ao Senhor Jesus sobre Maria, e o Senhor disse: Marta, Marta, anda preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, o Senhor Jesus amava essa família. Agora, amava não porque eu estou dizendo, porque está escrito, e eu vou mostrar a vocês.
E a Bíblia diz que ali Lázaro ele ficou muito enfermo. E então, como diz, mandaram com que os irmãos, como de suas irmãs, mandaram um mensageiro até o Senhor Jesus, dizendo assim: eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, Lázaro amava essa família. E o Senhor Jesus, ouvindo isto, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ou seja, a pessoa que vai receber um milagre, em primeiro lugar, ela trilha um caminho de olha e diz: o assunto é urgente, mas aí a resposta é o silêncio de Deus. A pessoa diz: mas se o Senhor Deus não chegar, isso daí vai desabar. Essa situação não vai, como diz, escapar, não. Essa pessoa aí vai morrer. Não vai ter jeito, não. Pois eu quero dizer que essas coisas fazem parte de quem crê no milagre e daqueles que o Senhor quer executar o milagre. Ou seja, a situação urgente, a pessoa diz: Senhor, eu estou no meu limite, se o Senhor não vir, eu vou morrer. E aí a pessoa enfrenta o silêncio de Deus. Porque quando aquele encarregado foi falar em nome das irmãs de Lázaro que ele estava enfermo, o Senhor Jesus só disse que a enfermidade não era para a morte. E como dizem, não fez nada no momento. Ele ficou parado e não fez nada. E aqui no versículo 5 fala: ora, o Senhor Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. O Senhor amava essa família, que eram de 3 irmãos. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, como diz, quando eu falo que o assunto nosso é urgente e que às vezes nos deparamos com o silêncio de Deus, não é porque o Senhor Deus não se importa com a nossa situação. Não. Ele se importa com tudo de nós, com cada lágrima, cada sentimento, com cada coisa. Ele se importa. Agora, só que ele também trabalha nos bastidores. Ou seja, ele também trabalha no oculto. Ele trabalha no oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto o oculto vai acontecendo, como diz, a coisa se piorar ou não, mas o Senhor observa se aqueles estão na fé, se aqueles vão continuar adorando ao Senhor, independente se ele fizer, se ele não fizer. Há uma questão de muitas coisas que o Senhor nos impõe o silêncio. Porque o Senhor nosso Deus, eu quero dizer uma coisa a vocês, ele é Deus de milagres, ele opera. Mas eu quero dizer a vocês que a prioridade dele primeiro é que o nosso interior seja trabalhado. Porque esse é considerado hoje o maior milagre. O maior milagre não é o Senhor Deus curar pessoas, porque ele tem poder para isso. Mas o maior milagre é ver humanos buscando ao Senhor e dizendo assim: eu quero o Senhor Deus, independente se ele me dê, se ele não me dê, se ele me abençoe, se ele não me abençoe. Então, é isso que o Senhor quer, que as pessoas se cheguem a ele por amor. E como diz, ele trabalha nos bastidores. Então, você que ora muito tempo, não desanime, porque a Bíblia diz que colherá se não tiver desfalecido. Mas, como diz, ore ao Senhor, e se já especificou a causa, entrega ao Senhor, seja agradecido, agradecida, porque, mais uma vez eu falo, o Senhor Deus trabalha nos bastidores. Então, enquanto estava se passando os dias, que foram mais 2 dias, para o Senhor Jesus
como diz, depois que ouviu a mensagem do homem, aí o Senhor Jesus disse, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda no lugar 2 dias, aonde ele estava. Depois disso, disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia, que era onde ficava Betânia, o vilarejo de Betânia, e aonde ficava, como diz, o lugar onde Marta e Maria e Lázaro estavam. Aí disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e tornas para ir para lá? E o Senhor Jesus respondeu, não são 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e glória ao nome do Senhor. E depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ou seja, o Senhor Jesus falou aqui numa linguagem que, como diz, muito espiritual, que vai além da erudita, onde pudessem compreender. Mas o que ele estava querendo dizer é que simplesmente a pessoa que anda no caminho dele, que é a mesma coisa de andar na luz e andar no dia, esse não se embaraça, esse não se perde, esse não, como diz, tropeça, esse, como diz, está em comunhão com o Todo-Poderoso. É isso que ele quis dizer aqui. Depois ele disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí sabe que, como diz, a coisa passando, o tempo passando e piorou, e quando o Senhor fala, vou despertá-lo do sono, é porque ele estava morto. Ou seja, ele adoeceu, e o Senhor Jesus aprove a ele, não foi no momento em que ele estava enfermo, foi no momento depois que ele estava morto. Então aqui, ele fala, vou despertá-lo do sono. Então disseram os seus discípulos, Senhor, então se ele dorme, ele está salvo, que beleza! Pense que no processo, como diz, às vezes aparecem pessoas que não entendem nada da situação assim. Pronto, eram os discípulos do Senhor Jesus, mas eram discípulos dele. Mas para mostrar que muitas vezes, às vezes não entendemos nada do que está se passando, mas nada. Aí se você está assim numa situação a qual não está entendendo nada, o porquê de certas coisas, o conselho que eu dou é, continue confiando no Senhor Deus. Jamais deixe de confiar nele. Continue se firmando ao Senhor nosso Deus. Porque seja ele nos bastidores, ou não te dando resposta, ou ainda que te digam não, ou ainda que a situação piore, ele é Senhor, está no controle de tudo e não precisa ser ensinado do que deve fazer. Ele sabe o que faz. Então cabe a nós o quê? Estarmos orando. Então aqui disseram, ele tá salvo, ó, que beleza, então ele tá bem. Mas aí o Senhor Jesus foi, como diz, mais claro, dizia isso da sua morte. E então falou claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, para que os próprios discípulos acreditassem mais no poder do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, vocês vão comigo. Apesar de tudo que vocês falam, tudo que vocês pensam, vocês vão comigo. Então, observando no âmbito nós humanos, às vezes
debochamos, às vezes acreditamos, às vezes não acreditamos, às vezes buscamos, às vezes não buscamos. E o Senhor, quando quer manifestar o seu poder, Ele diz, tá, faço aí para todos vocês verem. É assim que o Senhor faz. Aí tem uns que crê, aí tem uns que ficam confusos, aí tem outros que ainda querem usar o raciocínio. Eu digo, olha, se você quer usar o raciocínio para entender uma coisa que não há explicação natural, então vai dar uma dor de cabeça em você. Você não vai achar a resposta. Mas é simplesmente admitir e dizer, foi o Senhor Deus que fez. Porque não há explicação para isso aqui. Então, no caso aqui, Lázaro já estava morto. Morto. Fisicamente já estava morto. Como diz, tinha sido colocado dentro do sepulcro e tinha pedra. Então, humanamente falando, não tinha jeito. E a realidade era, não tinha jeito mesmo, porque estava morto. Mas acontece que o Senhor Jesus queria fazer um milagre. Então, quem ia impedi-lo? Ninguém. Então, se um extremo desse, ele quis fazer um milagre, que dirá na minha vida ou na sua. E isso também, a morte de Lázaro representa situações na nossa vida que temos como morta. Por exemplo, um casamento que não tem amor é como um casamento morto. Filhos que não estão mais na presença do Senhor e que fazem o que querem da vida, é como se estivessem estão mortos espiritualmente, embora com vida vivendo no mundo. Situações as quais dizemos assim, não, eu prefiro enterrar isso aqui, botar uma pedra, fazer de conta que eu esqueci, que eu não quero nem saber e levar a vida adiante. Então são situações mortas que nos entristece, nos angustia, mas que o Senhor Deus às vezes quer desenterrar para tratar, restaurar, transformar e nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, como diz, o quarto ponto é que no caminho do milagre, às vezes a gente pensa que vai morrer. Por quê? Porque quando está perto de um milagre, pode crer que a pessoa, como diz, é como se ela estivesse no limite. E Lázaro estava além do limite, já estava morto, fora da terra há muito tempo. Como diz, fora do mundo físico. Mas tem hora que pensamos que vamos morrer mesmo. E Tomé foi um deles. Versículo 16, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Pronto. Esse aqui, só o Senhor Jesus na vida dele. Que até quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse, eu só acredito se eu ver. Vocês parecem que estão assim, com a paranoia, assim, dizendo que viu ele. Como é que pode a pessoa que morreu voltar à vida? E certamente ele esqueceu desse ponto, de que o Senhor Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então ele aqui disse, então nós vamos para morrer com ele. Pensa? Então muitas vezes a pessoa acha que vai morrer, porque nessa hora acha que tudo está perdido. Acha que, como diz, não tem mais jeito. E às vezes tem situações que humanamente falando são irreversíveis, sim. Como diz, o consolo nessa hora não adianta. Palavras de conforto não adianta. Como diz, dizemos, Senhor, porque o Senhor está fazendo isso, não me atende, também não adianta. Então aqui, como diz, quando pensamos que vamos morrer, ou a tristeza, ou até mesmo, como diz, a falta de crença, de fé, como diz, ou a ajuda dos outros, nada para nós serve. É quando a gente está no limite, que diz assim, Senhor, ou o Senhor dá vitória, então eu morro mesmo. Mas aí o limite, o nosso limite, quem sabe é o próprio Deus. E depois ele não dá um presente para nós, sem antes observar e saber que nós estamos devidamente trabalhados
como diz, capacitados naquele momento para recebermos aquele presente que para nós é um milagre. Então aqui, como diz, chegaram em Betânia, versículo 18, que distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe o Senhor Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse o Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Então quer dizer, às vezes, quando a providência, ela está chegando, o sinal do Senhor Deus está chegando, aí às vezes parece que a gente fica incrédulo, cético com isso. Não é verdade? Às vezes a gente olha e diz assim, é apenas mais um ponto que parece que vai dar certo, mas já estou acostumada, já estou acostumado. Não tem jeito isso não. Olha, eu quero lhe dizer que, por mais que tenha se decepcionado várias vezes em achar que uma luz estava vindo no fim do túnel e não estava, como diz, mas eu quero dizer que uma hora acontece de verdade. Porque é a hora onde o Todo-Poderoso resolve trabalhar. E Marta aqui, ela estava, como diz, cética. Ela estava assim, não estava acreditando que o Senhor Jesus iria ressuscitar o seu irmão, mesmo ele falando para ela. Ela creu de outro jeito e disse, sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, porque acreditava no Senhor, na tua palavra, e o Senhor disse, eu sou. Esse verbo do grego, ego eimi, endlalon soi, significa eu sou o que sou, por mim mesmo. Ou seja, e quando fala a Bíblia que o Senhor Deus é amor, que o Senhor Deus como diz, é justiça, que o Senhor Deus é cheio de misericórdia, que o Senhor Deus, ele é soberano, que o Senhor Deus é a ressurreição e a vida, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é além de ter muito disso. É ser, ou seja, é ser a fonte principal de todas essas coisas. Então ali Marta, o Senhor disse, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Nunca morrerá no sentido de que, ainda que parta do mundo físico, mas como diz, terá a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. E aqui ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. Glória a Jesus, que ela não estava assim, ela não estava assim, vamos dizer, desviada, mas ela estava assim, como diz, aflita. Não entendeu que o Senhor Jesus foi ali só para ressuscitar o irmão dela para a glória do Senhor Deus. Mas um sexto ponto que eu quero dizer, que as pessoas que trilham para receber o milagre, é que os nossos sentimentos não são desconsiderados pelo Todo-Poderoso. Ou seja, o Todo-Poderoso sabia ali
que ela estava aflita, como Maria também. O Todo-Poderoso, ele não desconsidera os nossos sentimentos. Ele nos vê. E é por isso que o Espírito Santo, que ficou no lugar do Senhor Jesus, vamos dizer assim, para estar mais próximo de nós aqui na terra, embora o Senhor disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas este, como diz, para nos consolar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos consola na tristeza, nos exorta, como diz, nos faz sentirmos que estamos errados quando estamos errando. Então o Espírito Santo do Senhor, como diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, as promessas do Senhor e o próprio Deus, os anjos, tudo isto está disponível para todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui vai passando, e de repente Maria, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado, primeiro foi Marta, agora foi Maria. Chegada onde o Senhor Jesus estava, vendo-a, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito o seu espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? E disseram, Senhor, vem ver. E aqui diz a palavra do Senhor, Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede quanto ele o amava. Então quer dizer, o Senhor Jesus chorou. Viu Marta ali, Maria, o povo tudo chorando ali, como desinquietou o seu espírito, porque ele estava em figura humana, estava em forma humana, e ali ele chorou. Agora, teve choro do Senhor que foi pela rejeição do povo também. Mas aqui o Senhor, como diz, seja a rejeição, ou seja, porque estavam profundamente entristecidos, qualquer sentimento nosso, o Senhor Jesus não desconsidera. Mas, se possível, ele consola, ou ele nos ensina, ou ele nos mostra alguma coisa, ou então ele nos exorta, como fez com Caim, quando viu o sentimento do mal de ira contra o seu irmão. Então o Senhor não desconsidera os sentimentos humanos. Aqui fala, onde o puseste, vem ver, Jesus chorou. Aí disse os discípulos, os judeus, vede quanto amava. Aí como diz, há alguns que sempre no caminho questionam alguma coisa. Questionaram na vida de Jó para que ele conservava a integridade. Diziam que ele tinha pecado, que ele confessasse pecado. E aqui questionaram também, dizendo assim, não podia este, versículo 37, que abriu os olhos do cego, também fazer com que este não morresse? Poderia. O Senhor Jesus poderia liberar uma palavra, como liberou para o servo do centurião. Não foi nem lá, só liberou uma palavra. Liberou uma palavra, como diz, para a grega Cirofenícia, que tinha a sua filha endemoniada. Sim, o Senhor liberou uma palavra, ela foi curada, liberta dos demônios. O Senhor Jesus podia ter feito isso aqui? Podia. Mas acontece que às vezes o Senhor deixa a coisa ficar bem mais séria para que no testemunho do milagre, como diz ele, seja mais glorificado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz, às vezes há alguns que se irritam porque querem as coisas no tempo deles. Então esse daqui é como se estivesse indagando
e dizendo, não podia ele que abriu os olhos do cego também fazer com que este não morresse? Por que ele não veio quando ele estava vivo? Quer dizer, às vezes o ser humano quer, como diz, impor a maneira de Deus trabalhar. E se o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, criou tudo por acaso, ele não tem autonomia completa sobre os seus atos? Tem. Mas o humano acha que, meu Deus do céu, se não fizer na hora dele, no tempo dele, aí diz que vai se desviar, que Deus nunca existiu, que Deus não faz, que Deus não, como diz, fica cético assim, outros ficam assim, sabe? Pense como é o ser humano. Então esse aqui estava indagando uma coisa, sim, o Senhor Jesus podia fazer daquele jeito, mas acontece que ninguém manda na autonomia dele. E ele faz com quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quiser. E o ser humano precisa entender isso. Então aqui, a Bíblia mostra que, mais na frente, quando ele moveu-se outra vez, foi ao sepulcro, versículo 39. Disse o Senhor Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias, Senhor. Ou seja, na hora que o milagre estava para acontecer aqui, como diz, as duas estavam numa incredulidade muito grande, ou num embotamento, eu não sei o que explicar disso aqui, meu Deus do céu. Esqueceram o espiritual e foram só pro racional. Ou seja, elas podiam pensar, se o Senhor Jesus está mandando tirar a pedra do sepulcro, é porque ele vai fazer um milagre, que a gente conhece que ele faz milagre. Mas aí não. Quando o Senhor Jesus disse, tira a pedra, a irmã do defunto logo disse, mas Senhor, já cheira mal, ó, já faz 4 dias, sabe o que é 4? Já cheira mal, Senhor, tem jeito mais não. Isso aí, como diz, nem o Senhor dá jeito, assim, é isso que ela queria dizer, meu Deus do céu. Tem gente que na hora do milagre, 2 coisas estão na pessoa, ou a credibilidade, como diz, a crença no Senhor, ou a incredulidade. No caso dessas aqui, estava incredulidade. Elas achavam que, como diz, que talvez o Senhor Jesus quisesse que abrisse o sepulcro só para olhar para Lázaro lá que estava morto e depois fechasse de novo. Só podia ser isso. Então, quando o milagre está chegando, as evidências do milagre estão chegando, então você creia, glorifique ao nome do Senhor, porque o Senhor sabe trabalhar, mas não endureça o seu coração ou não fique cético, que quer dizer sem acreditar em nada, porque de repente pode ser que o Senhor pare e deixe a pessoa na provação ainda. Porque quando o povo de Israel viu a terra prometida, que foi espiada por Josué e Caleb e outros, como diz, aí disseram, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra como diz, é cheia de fruta, a terra é uma bênção. Eita, a terra vai ser nossa, mas nós temos que lutar por ela. Aí ali, os que queriam a coisa fácil, os que, como diz, seguiam ao Senhor Deus o caminho só porque os outros estavam indo, disseram o quê? Nós vamos lutar contra esse gigante, tu quer nos levar à morte? Ou seja, mas aí Josué, ele disse assim, porventura não foi o Senhor que nos prometeu, ele está conosco. Mas não adiantou falar nada, porque o povo queria apedrejar ele, matar ele, Caleb, porque tinham que lutar pela terra prometida. E aí o que acontece? O que acontece é que eles ali, o Senhor já que viu tudo isso, permitiu com que passassem 40 anos, como diz, ali, sendo condenados a andar de forma, vamos dizer, circular,
ao redor da terra prometida, mas nunca achando ela, porque, como diz, não estavam, não foram agradecidos, era um povo obstinado, duro serviço. Então o Senhor condenou eles a isso. E ainda mais o Senhor disse, aqueles que pecaram contra mim no tempo em que fizeram o bezerro de ouro, não vai entrar nenhum, vai tombar tudinho no deserto. Pois foi bem assim. Então, na hora que o sinal do milagre estiver acontecendo, peça ao Senhor graça e ore. Porque o Senhor nosso Deus, ele pode estar começando a agir, como diz, e você fica quieto. Outra coisa, se vai receber uma grande bênção, um grande milagre que espera, não fala para ninguém. Fica entre você e o Senhor Jesus, porque a senhora inveja é terrível. Como diz, a senhora inveja é terrível. Terrível. Como diz, os escarnecedores são terríveis. Diz logo que não é para você. Diz logo que você está sonhando demais. A senhora inveja, como diz, o olho dela é tão terrível que, como diz, se a pessoa não tiver Deus na vida, põe tudo abaixo. É terrível. Como dizer, é a senhora rebelião, a senhora feitiçaria, tem um bocado. Então, quando for para receber a bênção, não fala para ninguém. Fique quieto, no mesmo comportamento, calado, calada, até depois que concretizar. Aí talvez você pode testemunhar. E por cima até, porque se for para falar perto de pessoas que moram, como diz, numa mesma rua ou que estão ali no mesmo campo de trabalho ou coisa assim, aí a inveja ainda continua, olho grande assim, porque a primeira pessoa que sofre disso vai pensar, por que ela e não eu? Por que ele e não eu? Então, venhamos ter cuidado. E o 9º passo que a pessoa passa, trilha, para ter um milagre em sua vida, é que, como diz, ver a atuação do Senhor Deus, entende que é algo sobrenatural, e ali vê que é ordenado por ele e glorifica a ele. Vamos dizer aqui no versículo 42, o Senhor Jesus deixou o exemplo de orar ao Pai e disse, se creres não verás a glória de Deus, e tirar a pedra. E quando tirar, o Senhor Jesus começou a orar. E quando ele orava, então ali, ele só disse uma frase. Quando o Senhor Jesus quer resolver algo, se ele quiser, ele só diz uma frase. Ele disse assim, Lázaro, vem para fora. Aleluia. E ali, como diz, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e os que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas claro que tinha que crer. Vendo isso aí não crer? Como disse, se a pessoa vê o milagre do Senhor, uma coisa assim, bem significativa e não crer, aí eu digo a você, não desfaça daquele que tem problema mental não, tá certo? Porque você, como diz, está pior do que ele, porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. E você vendo ali o milagre testemunhando e não crer, então você não desfaça de quem, como diz, nasceu com problema na mente ou coisa assim, porque você está pior do que ele. E pior que é de forma consciente. Porque, na verdade, dentro de você não quer admitir que o Senhor Jesus fez um milagre para abençoar aquela pessoa. E isso é uma forma muito maléfica de se pensar.
Então aqui, como diz, o Senhor só disse uma frase: Lázaro, vem para fora. Para um morto de 4 dias que já estava em estado de putrefação. Lá vem o morto, ex-morto, oh, glória a Deus. Aí é quando eu uso esse prefixo, ex. Aí eu faço questão de falar, porque, como diz, foi um ex que estava afundado, como diz, que estava morto e agora se torna vivo de novo. Oh, que benção. Então, como diz, Lázaro vem para fora. O Senhor Jesus, ele pode dar ainda hoje uma frase, uma palavra em prol de você, em prol do teu, como diz, decretar em teu favor. Agora creia e continue na presença do Senhor. E aceite a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, e que os pensamentos dele são sobressaentes, transcendentais aos nossos. Ele sabe muito bem o que faz. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus.